Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica rápida. Meu nome é Lucas Vieira. Se você não me conhece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos para o conteúdo. Olha só, a dica de hoje é o seguinte: você já deve ter se deparado com alguma tabela que a gente chama aqui, ó, que cresce para o lado. O que é uma tabela que cresce para o lado? São tabelas onde as informações elas vão sendo agregadas aqui para a direita da nossa tabela. Então, por exemplo, eu tenho os meses crescendo aqui para o lado. Então, eu começo na coluna B e vou indo, ó, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F. O que acontece? Quando você tem essa estrutura de dados e você quer fazer, por exemplo, uma tabela dinâmica, você não consegue fazer facilmente ali uma análise, por exemplo, por meses, ok? Né? Eu não consigo somar os meses aqui porque os meses estão em colunas e não em linhas, o que seria o ideal. Então, o que você vai fazer? Você vai transpor esses dados. O que é o transpor? É o recurso que a gente vai ver aqui. Como que você arruma isso de forma fácil? Você pode selecionar todo mundo, aqui eu vou ensinar duas formas, tá? A primeira forma, você seleciona todo mundo que você quer arrumar, no caso aqui, Ctrl C, né, copia, vai na célula que você quer colar, por exemplo, aqui na célula A8, quero começar a minha tabelinha aqui, e a gente tem essa opção aqui, ó, colar, abre a setinha aqui para baixo, ó, do colar, e tem essa opção aqui, ó, que se chama transpor. O que o Excel vai fazer? Ele vai copiar os dados e vai jogar tudo que está em coluna para linha e tudo que está em linha para coluna. Como assim? Olha só, os meses estavam crescendo, né, estavam sendo registrados em colunas, na coluna B, na coluna C, na coluna D e assim por diante. Então aqui ele jogou para a linha 9, linha 10, linha 11, então ele inverteu a ordem aqui, o que estava em coluna virou em linha e o que estava em linha, por exemplo aqui as lojas, virou coluna. Então a loja Curitiba estava na linha 2, agora ele está na coluna 2. A loja São Paulo estava na linha 3, agora ele está na coluna 3, né, na coluna C e assim por diante. Então dessa forma aqui você tem muito fácil aqui, com alguns cliques você já arruma a tabelinha aqui para você fazer as suas análises. Agora o que acontece? Nesse exemplo aqui, a gente só copiou os dados. Então, se eu quero, por exemplo, alterar aqui a minha base de dados, teoricamente, por exemplo, o faturamento da loja de Curitiba em janeiro, se foi agora 70 mil, o que acontece? Eu não tenho essa atualização aqui embaixo porque a gente só copiou os valores. Então, aqui eu atualizei para 70 mil, aqui continua com 60. O que eu posso fazer quando eu quero essa referência dinâmica, né? Quando eu quero que sempre tenha os dados atualizados? Eu vou fazer o seguinte, vou deletar ali todo mundo e eu vou utilizar a função transpor. Você pode utilizar essa função aqui, ó, transpor, tá bom? O que essa função vai te pedir? É igual a transpor, abre parênteses. Ele te pede uma matriz, que nada mais é do que o intervalo que você quer transpor. Então eu vou selecionar o mesmo intervalo aqui, ó, desde o A1 até o M6, tá certo? Então como que ficou a função aqui, ó, transpor A1, dois pontos M6 no meu exemplo, fecha parênteses. Enter. Ele vai dar o mesmo resultado, né, o mesmo efeito visual, digamos assim, você não vai conseguir enxergar a diferença, ok? É o mesmo resultado, só que agora a gente tem as células aqui sendo referenciadas com essa matriz, ou seja, o que isso significa? Se eu altero aqui os valores aqui da minha base de dados, automaticamente eu altero aqui o resultado da minha referência. E aí, o resultado do transpor, no caso. E aí eu posso fazer as minhas dinâmicas a partir desse intervalo aqui, porque eu sempre vou ter os meus valores atualizados. É só dar um botão direito e atualizar na tabela dinâmica. Como assim, por exemplo? Clico aqui na minha célula A8, que está começando o meu transpor, inserir tabela dinâmica, né? Eu posso fazer uma análise aqui agora, por exemplo, de mês aqui, né? Janeiro, fevereiro, blá, 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 blá. Eu posso somar, vou arrastar aqui os faturamentos de Curitiba. Então ele já vai ter ali atualizado os 75 mil, tá certo? Então você pode utilizar esse transpor para manter a funcionalidade do transpor mais os dados atualizados, tá certo? Pessoal, essa foi a dica da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui o que você achou dessa aula, se você vai usar essa dica ou se você já sabia ou se não é algo que você vai passar a utilizar, tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!